Eles aparecem para aliviar a angústia, para afastar situações que tememos enfrentar ou não sabemos como lidar. Mas com frequência têm efeitos colaterais, limitam o nosso crescimento, criam conflitos com os outros, trazem mais sofrimentos. São os mecanismos de defesa do ego, um tema da psicanálise. Nós vamos explorar os mais comuns, que todos nós usamos. Reconhecê-los e compreendê-los é um primeiro passo no caminho de amadurecimento emocional. Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior, a vida que a gente tem aqui dentro com a gente mesma. Eu sou Regina Gianetti, mentora de vida interior, e a minha intenção é que ao terminar este episódio você se sinta melhor do que quando começou. O meu trabalho é ajudar pessoas a viverem mais autoconscientes, mais conectadas com a sua essência, mais em paz consigo mesmas. Eu dou mentorias online e retiros presenciais e tem links para você conhecer os meus trabalhos na descrição deste episódio, viu? Olha, o Autoconsciente é um podcast serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Então, se você está chegando agora, escuta desde o início, desde o número 0, porque tem uma jornada de autoconhecimento aqui para você. Já deixa o seu like, siga o podcast e se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe com seus grupos, seus amigos, porque o que faz bem para você pode fazer para muito mais gente também, né? Episódio 185, Mecanismos de Defesa do Ego. Eu vou descrever aqui 3 situações. Veja se alguma delas é familiar para você. Situação 1. Você teve uma experiência desagradável na sua vida, em que se sentiu inadequado, em que você fracassou ou teve grandes dificuldades e jurou para si mesmo que jamais iria se expor àquilo de novo. Você evita completamente encarar a mesma experiência. Situação 2. Você se irrita com o jeito de ser de uma pessoa. Ou porque ela é muito ríspida, talvez porque ela conte fofoca, ou seja meio exibicionista, ou gosta de bajular os outros, ou por um outro motivo qualquer, o comportamento daquela pessoa é insuportável para você. Situação 3. Alguém lhe oferece uma proposta de trabalho. É uma proposta muito boa, é na sua área de atuação, mas envolve algo que você nunca fez. Isso deixa você um pouco desconfortável. Aí, ao avaliar a proposta, você encontra vários motivos para não aceitá-la. E então, você já teve algum dos comportamentos descritos nessas situações? É possível que sim. São bastante comuns. E são também exemplos de comportamentos defensivos do ego. Quando nós nos vemos em situações dolorosas ou que ameaçam a nossa autoimagem ou trazem algum tipo de conflito interior, o nosso ego tende a usar comportamentos de autoproteção. São chamados mecanismos de defesa do ego. Eu me aproximei recentemente desse assunto, achei muito interessante e venho aqui compartilhar com você. Esses mecanismos são inconscientes. São reações automáticas que nós temos. E eles podem nos limitar, podem gerar outros tipos de conflitos e desconfortos. Reconhecer os nossos mecanismos de defesa é importante para o autoconhecimento, para o amadurecimento emocional e para uma vida de atitudes conscientes. Então, eu convido você a aprender sobre mais esse fenômeno da nossa psique. E desde já, desligue o modo autojulgamento, tá? Para não ficar se criticando com os mecanismos com que você eventualmente vai se identificar. Acredito que vai se identificar. Nós vamos escutar com curiosidade e o coração aberto.
Mecanismos de defesa do ego são um tema da psicanálise de Freud. E foi a filha dele, a Anna Freud, quem destrinchou esse assunto. Em 1936, ela publicou um livro sobre isso e eu deixei a referência na descrição. Na visão da psicanálise, a nossa psique funciona a partir da interação entre três instâncias: o id, o ego e o superego. O id é a instância instintiva e racional da psique. Quando nós somos bebês, nós somos inteiramente esse id. Ele é movido pela busca do prazer e evita o que traz desprazer. Ele é puro impulso, não tem inibição e demanda a satisfação imediata dos seus desejos e necessidades. A sua fome tem que ser saciada, a sua raiva tem que ser descarregada, o seu desejo tem que ser realizado e tudo no instante exato, agora mesmo, simples assim. O id, ele ignora regras, convenções morais e consequências. O que ele faz é nos impulsionar para a ação. Já a instância da psique que Freud chamou de superego vai se constituindo conforme nós crescemos e internalizamos o que é que pode e o que é que não pode ser feito, os limites à nossa vontade, regras, as expectativas que os outros têm de nós. O superego restringe, inibe, reprime, gera culpa e vergonha. A gente poderia entendê-lo como um juiz interno, crítico e punitivo. Entre o id e o superego, fazendo um meio de campo entre os dois, temos o ego. O ego funciona segundo o princípio da realidade. Ele busca um equilíbrio entre os impulsos do id, que deseja satisfação irrestrita e imediata, e a patrulha do ego, que impõe limites. O ego, então, é a instância da nossa psique que pondera, que reconhece que nem todo desejo pode ser satisfeito imediatamente e que também nem toda proibição precisa ser obedecida de forma absoluta. Ele é racional e busca um meio termo. E na prática, vive permanentemente no fogo cruzado entre o id e o superego. Vive tentando aliviar a tensão entre esses dois. Imagine, por exemplo, que o id está com muita raiva de uma pessoa do trabalho que foi desleal e quer dar uma esculhambada nela. Mas o superego é totalmente contra causar um escândalo. Imagina, ainda mais no ambiente de trabalho. O ego, então, vai encontrar um meio de protestar com a pessoa desleal sem causar um escândalo. Situações de conflito entre o id e o superego acontecem o tempo todo e em muitas delas a solução não é simples. Com muita frequência é impossível conciliar os impulsos do id, as exigências do superego e ainda levar em conta as circunstâncias da realidade. Isso cria uma tensão tão forte que provoca angústia no ego. Pode ser uma angústia do tipo pulsional, como chamou a Anna Freud, que é quando o ego tem medo de perder o controle para os seus impulsos de desejo ou de agressividade. Ou pode ser uma angústia moral, em que o ego sente culpa por aquilo que os seus instintos estão pedindo. Ou ainda a angústia diante da ameaça de sofrer uma perda, uma rejeição, um fracasso, uma humilhação ou uma dor física. Para se livrar da angústia, então, o ego usa um mecanismo de defesa. Nós agora vamos explorar os mecanismos de defesa mais comuns, tá? Mas antes disso, tem uma consideração importante de a gente fazer, que é a seguinte. É comum a ideia de que mecanismo de defesa do ego é um negócio patológico, ligado a algum tipo de neurose ou obsessão. E não é bem assim, tá? O trabalho da Anna Freud, aliás, desmistifica essa ideia. Segundo ela, todos os seres humanos utilizam essas defesas, que são parte do funcionamento do ego, para lidar com frustrações, com perdas, conflitos, emoções difíceis. O que diferencia a normalidade da patologia é a intensidade com que o ego recorre a esses mecanismos.
É quando uma defesa se torna muito frequente, se torna dominante no comportamento da pessoa. Vamos ver como isso seria com o mecanismo da negação. Negar que algo aconteceu ou está acontecendo é uma defesa do ego contra uma situação muito dolorosa, com a qual ele não tem condições de lidar no momento. A negação funciona como um amortecedor para um impacto emocional muito forte. Por exemplo, diante da perda de um ente querido. É comum que o ego entre em negação. Negação, aliás, que é uma das fases do luto. A pessoa se recusa a reconhecer que aquela perda aconteceu. Outra situação comum. A pessoa recebe um diagnóstico de doença grave. Ela tem que tomar uma série de cuidados com a saúde, mas não toma. Leva a vida como se nada tivesse acontecendo, absolutamente normal. Isso é uma forma de negação, de recusa em aceitar a doença. Em situações difíceis como essas, a pessoa precisa de um tempo para assimilar a situação que ela vive e a negação funciona como um mecanismo de defesa. Bom, até aqui, nesse exemplo, tudo normal. Agora, quando a pessoa entra em negação com qualquer situação que seja difícil dela lidar, quando ela se desconecta da realidade, aí realmente essa negação tem um caráter patológico. Percebe a diferença? Bom, falamos então do mecanismo de defesa da negação. E agora vamos a outro que é muito importante, que é o da repressão ou recalcamento. Por meio desse mecanismo, o nosso ego afasta da consciência algo a respeito de nós mesmos que ele considera inaceitável ou muito doloroso. Por exemplo, desejos que considera impuros, pensamentos obscuros, traços de comportamento que ele acha condenáveis, e também lembranças de acontecimentos dolorosos, traumáticos, sobretudo os ocorridos na infância, quando nós não temos condições de lidar com a carga emocional desses acontecimentos. É como se esses conteúdos da psique, com que o ego não quer ou não tem condições de lidar, fossem trancados em um porão, para nunca mais saírem de lá. E, portanto, é uma forma de reprimir esses conteúdos, né? O problema é que eles continuam vivos no nosso inconsciente, continuam ativos, influenciando o nosso comportamento, influenciando emoções, aparecendo em sonhos. A repressão é, para a psicanálise, a principal causa de neuroses. Isso, claro, nos casos de algumas pessoas. Agora, todos nós reprimimos certos conteúdos da nossa psique, tá? É normal e o amadurecimento psicológico passa pelo reconhecimento e integração desses conteúdos. Em 3 episódios do Autoconsciente eu falei sobre isso, né? São os episódios sobre a sombra e eu deixei referências na descrição para você. Outro mecanismo agora, o da projeção. É quando o ego atribui a outras pessoas os comportamentos ou sentimentos que ele não consegue aceitar como seus. Por que projeção? Pensa num projetor de vídeo. A imagem está no projetor, mas é lançada sobre a tela. Na projeção psicológica acontece a mesma coisa. Aquilo que está em nós é refletido no outro. A gente enxerga no outro. Então, tudo que o nosso ego critica, condena, rejeita no outro, tudo aquilo com que o ego se incomoda, se escandaliza, também faz parte de nós, mas não é aceito por nós, ou é ignorado, ou é algo problemático para nós. Com a projeção, o ego preserva a imagem que ele tem de si mesmo e sustenta a crença de que o problema são os outros, não é ele. Bom, eu dei exemplos de projeção no comecinho do episódio, quando eu descrevi a situação de se irritar como uma pessoa autoritária, ou fofoqueira, ou vaidosa, ou bajuladora. O fato é que todos nós somos potencialmente capazes de ter esses comportamentos, tá? Eles também fazem parte do que é ser humano e em certas situações nós realmente podemos manifestá-los.
Agora, se nós julgamos esses comportamentos, se nós consideramos inaceitáveis para nós, eles vão nos incomodar quando aparecem nos outros. O mecanismo da projeção também faz com que o ego espere dos outros comportamentos que ele mesmo tem. Um ego agressivo, por exemplo, vai estar sempre vigilante contra a possibilidade de agressividade do outro. Um ego fortemente autocrítico vai se sentir criticado com muita facilidade. Não tanto porque ele é julgado, mas porque ele mesmo se julga. Um ego que não confia em si mesmo tem dificuldade para confiar nos outros. No começo do episódio, eu perguntei também se você já teria tido uma experiência desagradável, em que se sentiu inadequado, em que fracassou ou teve grandes dificuldades e teria jurado para si mesmo que jamais iria se expor àquilo de novo, lembra? Então, esse é um exemplo do mecanismo de defesa chamado de restrição do ego. É um mecanismo que nos leva a evitar determinadas experiências para afastar completamente uma possibilidade de sofrimento. Vou te dar mais alguns exemplos. Depois de uma rejeição amorosa, a pessoa passa a evitar relacionamentos por um tempo. Depois de ser reprovada no exame de um curso, a pessoa abandona o curso, que é para não fazer mais aquele exame. Depois de uma apresentação em público desastrosa, a pessoa decide nunca mais fazer apresentações. Então, o grande problema desse mecanismo de defesa é que ele cria limitações para a vida, na medida em que ele nos interdita para algumas experiências, né? Outra situação que eu contei no começo do episódio é aquela sobre encontrar 1000 motivos para não aceitar uma oferta de emprego que despertou insegurança. Então, esse é um exemplo do mecanismo da racionalização. E esse o nosso ego usa bastante, viu? É quando ele cria justificativas muito lógicas, muito racionais, para encobrir sentimentos que ele não quer admitir. Sentimentos como medo, inveja, orgulho ferido, culpa, né? ou outro sentimento difícil qualquer. Ao racionalizar essas situações, o ego também tenta se distanciar do que ele está sentindo. Mais alguns exemplos? A pessoa sonha em abrir um negócio próprio, mas intimamente tem medo de não se dar bem, então ela racionaliza que empreender é muito difícil no Brasil, é muito burocrático, melhor deixar isso para lá. A pessoa leva um desconcertante fora do namorado e fica muito magoada, mas diz para si mesma que, na verdade, ela não estava tão apaixonada assim e vida que segue, a fila anda. Ou a pessoa tem uma ideia de projeto para sua empresa, mas com medo de que a ideia seja rejeitada, ela não apresenta projeto. Ela justifica para si mesma que ninguém vai entender ou que a empresa não está preparada para aquilo. Então, veja que nesses casos, para evitar o sofrimento, para proteger a sua autoimagem, o ego cria explicações racionais, muito lógicas, muito razoáveis para as coisas, não tanto para os outros, mas muito mais para si mesmo. Olha, em nome da autopreservação, o nosso ego é capaz até de se voltar contra si mesmo. Esse é o mecanismo da inversão contra o ego. Imagine que uma pessoa se sente profundamente frustrada, indignada ou com raiva de alguém que a prejudicou, tá? Mas ela sente que é arriscado ou proibido se voltar contra essa pessoa, fonte dos seus impulsos agressivos. Ela não sabe como lidar com essa energia emocional, então dirige a frustração, a indignação e a raiva contra ela mesma. Ela então se ofende, se menospreza, se critica duramente, tipo, eu sou um idiota, como eu pude deixar acontecer isso comigo? Como pude deixar fazer isso comigo? Eu sou um imbecil. Ou então ela se culpa, eu mereço isso, a culpa é minha, eu é que sou incompetente.
Ou talvez ela fique ruminando que deveria ter feito isso ou aquilo com aquela pessoa que a injustiçou. Enfim, a pessoa também pode se sabotar e, em casos mais extremos, ter comportamentos autodestrutivos, ferir a si mesma. Então, para resumir, na inversão contra o ego, a direção do sentimento é invertida. Em vez de ir para o alvo, externo, para outra pessoa, se volta para dentro, para a própria pessoa. Outra coisa que o ego faz é inverter a natureza de um impulso ou de um afeto, ou seja, de um sentimento. Quando ele considera que é inaceitável o que ele sente, ele se defende disso emulando o afeto contrário, ou contendo o impulso com uma atitude contrária. Esse mecanismo se chama formação reativa. Por exemplo, a pessoa tem raiva de alguém, e porque ela considera que aquele afeto de raiva é perigoso, é inapropriado ou inaceitável, ela trata esse outro com extrema gentileza. É amável, faz elogios. Isso é diferente de ser falso para conseguir alguma coisa, tá? A pessoa faz isso porque para ela é inadmissível sentir o que ela sente com relação ao outro. Outro exemplo, a pessoa tem impulsos que considera impuros, reprováveis. E para bloquear a manifestação desses impulsos, ela adota uma postura rígida e moralista. Mais um exemplo. A pessoa tem forte inveja e se defende disso expressando uma grande admiração por aqueles que ela inveja. E, importante, uma característica dos comportamentos derivados da formação reativa é que eles são ostensivos, eles são exagerados, porque há um esforço do ego em performá-los, entende? Por isso a psicanálise sempre desconfiou dos excessos. Quando uma característica parece excessivamente rígida, intensa ou teatral, frequentemente existe um conflito por trás dela. Para se defender de situações difíceis de lidar, o ego pode regredir temporariamente a modos de funcionamento psicológico que ele já usou em fases anteriores do seu desenvolvimento. Esse é o mecanismo da regressão. É uma defesa bastante comum em crianças, mas é usada também pelo ego de adultos para ter um sentimento de segurança. Tem crianças que, quando nasce um irmãozinho, elas regridem a fase de bebê. Pedem mamadeira, querem usar chupeta, pedem colo para os pais, fazem xixi na cama. Esse não é um comportamento proposital, é instintivo. A criança se sente insegura, vendo que ela não é mais o centro das atenções dos pais, e a regressão é uma forma de recuperar essa segurança. E isso é temporário, uma hora passa. Já o ego do adulto, na regressão, recorre a comportamentos típicos da fase infantil para se sentir seguro, para ter atenção ou a empatia das outras pessoas. Por exemplo, a pessoa sofre uma grande contrariedade e fica emburrada, passa dias de cara feia, mal fala com as pessoas, faz birra, né? Isso é típico da regressão. A pessoa se sente insegura em um relacionamento amoroso e começa a demandar atenção, presença constante, faz cobranças, faz chantagem emocional. Tem pessoas que, quando adoecem, e nem precisa ser uma doença mais séria, pode às vezes até ser uma gripe forte, elas se sentem vulneráveis, com toda razão, mas de repente revivem o desejo de serem cuidadas e protegidas, então ficam maiosas, querem alguém do lado o tempo todo. Pois é, regredir a defesas já conhecidas é um mecanismo que o ego usa para obter segurança nos momentos em que a vida parece exigir mais do que ele acredita que pode suportar. Eu citaria ainda o mecanismo do isolamento, quando o ego separa a lembrança de um evento traumático da emoção que aquele evento causou. A pessoa é capaz de falar em detalhes de um fato recente, um acidente que ela sofreu, uma agressão, uma traição, a perda de um ente querido.
Ela fala como se estivesse contando algo que aconteceu a outra pessoa. Não revive em nada a situação emocionalmente. O que, aliás, seria normal, né? Reviver emocionalmente. Não é que ela tenha elaborado o acontecimento, tá? Na verdade, o seu ego se desconectou da carga emocional que aquele acontecimento causou para não sucumbir à emoção. Por isso é que a pessoa é capaz de falar daquilo sem se abalar, com frieza até. Bom, e eu deixei, por último, o mecanismo da sublimação, que é um pouco diferente dos demais. A Ana Freud considera a defesa mais madura e construtiva do ego. Sublimar significa tornar sublime, significa elevar. Então, nesse mecanismo de defesa, o ego, ele vai direcionar a energia de um impulso destrutivo, de uma emoção difícil ou de um comportamento problemático para uma ação criativa, produtiva, que traga algum tipo de realização até. Por exemplo, uma pessoa pode direcionar os seus impulsos de agressividade para um esporte, onde ela vai gastar aquela energia. Ela pode canalizar uma alta sensibilidade emocional para uma forma de arte, poesia, pintura, literatura. Ela pode direcionar a energia da ansiedade para uma atividade produtiva, fazer jardinagem, cozinhar. Ou seja, na sublimação, o ego alivia sua angústia de uma forma construtiva. Por isso é que ela é considerada um mecanismo de defesa maduro. Quando eu escolhi ilustrar a capa deste episódio com uma concha do mar, eu tinha em mente simbolizar a ideia de defesa, já que a concha é a defesa do bichinho, o molusco, que vive no interior dela, né? Mas aí a concha me fez lembrar de pérola. E a pérola tem um simbolismo que também encaixa perfeitamente nesse episódio. Um simbolismo de transmutação. Como provavelmente você sabe, a pérola se forma a partir de um corpo estranho que consegue se alojar no interior da concha. Não é um grão de areia, como se diz por aí, mas um pequeno organismo, uma larvinha, uma bactéria que penetra no interior da concha quando essa se abre para o molusco respirar, para ele se alimentar. Se esse organismo intruso tenta se alojar no interior da concha e viver ali como um parasita, o molusco não deixa isso acontecer. Ele envolve o intruso com a mesma substância rígida que forma a concha e camada por camada, muito lentamente, através do tempo, vai se formando uma pérola. Quer dizer, o molusco que habita aquela concha transmuta uma ameaça em algo belo, em uma preciosidade. Bonito, né? É a natureza sempre nos dando lições de vida. Bem, nós também podemos transmutar muitas coisas que chegam para nós como ameaças. O nosso ego passou a considerar certas situações como ameaçadoras há muito tempo, lá na infância, quando realmente não tínhamos como lidar com eles. E isso nos causava angústias. E desde então, o ego apenas tem repetido sistematicamente essas reações que ele criou tanto tempo atrás. Mas hoje, nós temos mais recursos para lidar com essas situações. Como adultos, podemos compreender como funcionamos. E isso você já está fazendo ao ouvir os episódios do Autoconsciente, né? E o que vem depois? Perceber os nossos padrões de comportamento, regular impulsos, ter um entendimento mais maduro da vida e responder com mais consciência às situações que ela nos traz. É todo um caminho a se fazer. Eu tenho feito e olha, vale muito a pena. Nós também podemos transmutar ameaças em pérolas, em amadurecimento emocional. Que você esteja bem. Um abraço.